Olá, turma, bom dia. Prontos para mais uma aula de português? Então, hoje nós vamos estudar sobre verbo. Tá? Nossa aula de hoje é a primeira parte do estudo do verbo, ok? Esse conteúdo ele está contemplado no nosso livro didático, no capítulo 3, das páginas de 173 a 189. Então, o que é o verbo? É uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo, voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Exemplo, olha só. O professor ensina, que encontramos o verbo ensinar. Eu gosto de língua portuguesa. O verbo gostar. Há muito silêncio na sala. Aqui o verbo haver. Tá? Olha só. O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por si só, pode construir uma frase completa. Então, a gente vai partir desse princípio que o verbo ele sempre será o centro, será o núcleo de qualquer frase. E que ele sozinho já completa, né, uma ação. Olha só, ouçam, por exemplo, que a professora, o professor utilizou o verbo ouvir. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Observe que já veio um período mais longo. Quem aprende? O verbo aprender. O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Aí. Compreenderam? Observa aqui o verbo compreender sozinho. Tá? Sim, o verbo é o centro da frase porque todas as restantes, todas as palavras restantes se agrupam à sua volta. Aqui a meninazinha falando. E o que é uma locução verbal? É o conjunto de verbos que equivale a um só. Quando eu tenho dois ou mais verbos. Olha só. As crianças estão brincando. Elas estão brincando. Se eu fosse falar isso com um verbo só, eu diria brincam no parque. Mas aqui a preferência foi dada para uma locução verbal. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal tem sempre, ou melhor, vem sempre nas formas nominais. No infinitivo, gerúndio e particípio. Nesse contexto aqui, nós temos o verbo auxiliar, que é o estar, ele veio conjugado, tá? Estão, presente. O outro, que foi o verbo principal, ele apareceu aqui no brincando, NDO, no gerúndio. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são o verbo ter, o verbo haver, ser, estar e ir. Quando a locução verbal é formada pelos verbos ter e haver, mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto, que é o caso aqui. O trem já tinha ido, ou havia saído da estação. É a mesma coisa se eu dissesse o trem já saíra. Aqui a pessoa preferiu utilizar uma locução verbal e transformando isso aqui num tempo composto, porque há dois verbos. Tá? Mas se preferir, poderia colocar somente o trem já saíra da estação. Quanto à função, os verbos podem ser verbos auxiliares e verbos principais. Quando eles são auxiliares? Quando eles ligam-se à forma nominais de um verbo principal, constituindo com elas uma locução. Por exemplo, estava estudando.
Eu tinha falado com ela. Observa aqui, né? O verbo auxiliar, como eu falei antes, estava, e aqui tinha. O verbo principal, estudando, e aqui falado. Gerúndio e particípio. Quando é que ele vai ser principal? Verbo de significação plena, nuclear. Quando ele sozinho já tem um significado. Ora, eu estudava. Então, o verbo aqui, ele é principal e eu falara com ela. Também principal. Por quê? Porque ele não está aqui de forma, né, de locução verbal. Ele é um verbo principal. Nas locuções verbais, eu trabalho com o verbo auxiliar e com o verbo principal. E nos períodos em que eu utilizo apenas um verbo, ele será o verbo principal. E as funções sintáticas. O verbo é a classe de palavras que sintaticamente ocupa o núcleo de um dos termos essenciais da oração, né? O predicado. Essa função é desempenhada pelo verbo nos seguintes tipos de predicado. Núcleo do predicado verbal. Lucas come pipoca. Então aqui, o predicado aqui é come pipoca. Qual é o núcleo? O núcleo sempre vai ser o verbo. Tá? Núcleo do predicado, verbo nominal. O trem chegou atrasado. O trem, sujeito, chegou atrasado, é o predicado. O predicado aqui é verbo nominal, por quê? Porque ele diz aqui a forma como o trem chegou, né? Olha só, chegou atrasado. Aqui é uma qualidade, né, que ele está dando a forma como o trem chegou. Por isso que ele é verbo nominal. Aqui ele é predicado verbal porque ele não atribui nenhuma qualidade aqui a Lucas. Ele só diz quem come, come alguma coisa. Então o verbo, né, o predicado é verbal. A estrutura interna das formas verbais. As formas verbais são formadas por uma estrutura morfológica complexa que se caracteriza pela combinação, né, a um radical de uma vogal temática e de desinências modo-temporais e de desinências número-pessoais. Olha só aqui no exemplo do verbo trabalhar. Olha, trabalhassem. Né? Eu tenho radical, trabalhe, tenho a vogal temática a, tenho a desinência de modo temporal, olha só o tempo em que o verbo se encontra, e desinência número pessoal, tá? Dizendo qual é a pessoa do discurso. Né? Então, nesse contexto aqui, tá? É a estrutura interna, né, das formas verbais. Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Aqui, o verbo é igual a radical, vogal temática, desinência número temporal, mais desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. A estrutura interna das formas verbais ainda. Né? Conjugar um verbo significa apresentar todas as formas em que um determinado radical pode se manifestar ou flexionar-se. Isto é, ao perceber a vogal temática da conjunção, a que pertence, né? As desinências modo-temporais e as desinências números pessoais. Então, para a gente conjugar, a gente tem que saber, né, cada uma dessas partes, né? Como é que ele vai se flexionar? Qual é a vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. A vogal temática indica a que conjugação o verbo pertence. Por exemplo, a vogal temática a, ela pertence à primeira conjugação. Então, a primeira conjugação refere-se à vogal temática a. Exemplo, o verbo viajar, pesquisar, arrumar, todos eles têm vogal temática a. Portanto, pertencem à primeira conjugação. O verbo com a vogal temática ele pertence
a segunda conjugação. Exemplos: verbo ter, beber, ver, viver, aprender. Tá? Então, olha, vogal temática é pertence à segunda conjugação. Tem uma observaçãozinha aqui que é o verbo por. O verbo por, ele tem aqui como uma suposta vogal temática a letra O. Só que nós não temos vogal temática em verbo, né, com letra O. Nós temos A, E, I. Só que o verbo por vem da forma poer. Portanto, pertence à segunda conjugação. Por que ele é segunda conjugação? Porque a forma original dele é poer. E a vogal temática I pertence à terceira conjugação. São os verbos partir, fugir, vir, dormir, transmitir, entre outros. Então, recapitulando, vogal temática A, primeira conjugação, vogal temática E, segunda conjugação, e vogal temática I, terceira conjugação. As flexões verbais. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão. Eles flexionam em número, pessoa, modo, tempo e voz verbal. O número, para dizer se é singular ou plural. A pessoa, se é primeira, segunda ou terceira do discurso. O modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E o tempo, se é presente, se é pretérito, né, ou passado, e futuro. E as vozes verbais são ativa, passiva e reflexiva. Contar o número, né? Há duas flexões, singular e plural. Vendo, né? Primeira pessoa do singular. Venderam. Terceira pessoa do plural. Tá? Então, eles venderam. Aqui eu vendo. A pessoa. Primeira pessoa é aquela que fala. Exemplo, eu falo, nós falamos. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. Ó, tu falas, vós falais. Então, tu, primeira do singular, vós, primeira do plural. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Exemplo, ele fala, eles falam. Terceira do singular, terceira do plural. Olha só. Note, né, que o número e pessoas estão interligados. Observa aí. Eu falo, primeira pessoa do singular. Eles falam, terceira pessoa do plural. Ó. O verbo falar, refere-se aqui à primeira pessoa do singular. Eu falo, está no singular. Eles falam, terceira pessoa, o verbo está no plural, porque o sujeito também está no plural. E o modo. Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso. É dividido em modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo indica um fato certo, expressa certeza absoluta, apresentando um fato de maneira real, certa e positiva. Ora, ele canta no teatro hoje à noite. Olha só, uma afirmação, tá certo? Isso aqui é certeza. Ele come frutas, também certeza. O modo subjuntivo indica um fato duvidoso. Então, atentemos para isso. Ó. Duvidoso é uma hipótese, é algo incerto. Espero que ele volte cedo. Olha só. Espero, não tenho certeza. Tá? Se me falasse, eu te ajudaria. Se, olha só, é uma hipótese. Tá bom? O modo imperativo indica ordem, proibição, pedido, conselho, solicitação, mando. É formado por afirmativo e negativo. Então, geralmente, se ele é afirmativo, inicia-se com o verbo, e se ele é negativo, com o advérbio de negação, não. Fique aqui, uma ordem. Não entre na sala, um pedido. O tempo.
Tomando como ponto de referência o momento da declaração, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento presente, né, ou a um momento passado, ou chamado de pretérito, ou a um momento futuro. Tá? Olha só. Os tempos do modo indicativo, né, são, primeiro, presente, que expressa um fato que está ocorrendo no momento em que se fala, ou um fato que se repete ou perdura. Tipo, o vento frio sopra lá fora. Então, é um evento aqui que está acontecendo no momento e ele continua. Ó, eu estudo aqui. Pronto, presente. Paulo lê o livro. Presente. Então, é um fato que está acontecendo no momento, está ocorrendo no momento. No passado, né, que é o pretérito, fazem referência a fatos situados em um tempo anterior ao momento da fala. E existem 3 tipos de pretéritos. Quais são eles? O pretérito perfeito, que refere-se a um fato concluído no passado, ou seja, um fato acabado. Ó, Cristina comprou o CD. Quer dizer, o fato realmente já foi consumado. Colombo descobriu a América. Também fato acabado, fato consumado. O pretérito imperfeito refere-se a um fato inconcluso, né, de ocorrência continuada ou habitual, ou transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento em que outro fato aconteceu. Olha só. As estrelas ainda brilhavam quando cheguei. Quer dizer, a ação foi interrompida. Quer dizer, naquele momento que ele chegou, ainda estava acontecendo. Mas quando ele chegou, olha só a outra ação. Cheguei. Passado. Olha essa aqui, ó. As estrelas ainda brilhavam. Ó, brilhavam. Tá? Pretérito imperfeito. Porque a ação foi interrompida. Eduardo sempre nadava no rio. Olha só, era uma ação que era contínua no passado. Ele sempre nadava, olha só. Então, ó, brilhava, nadava, né, comia, vendia, trabalhava. Então, todas essas formas são consideradas de pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito faz referência a um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Ó. Quando a polícia chegou, passado, o ladrão já fugira. Observa que são 2 fatos passados, sendo que um ocorreu antes do outro. Quer dizer, primeiro o ladrão fugiu, depois a polícia chegou. Então, quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. São 2 ações passadas, sendo que uma ocorreu primeiro do que a outra. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Quer dizer que são 2 ações passadas, o jogo terminou e ligamos a televisão. O que aconteceu primeiro? O término do jogo, depois que você ligou a televisão. E o futuro? Refere-se a fatos que se realizam ou podem se realizar depois do momento em que o falante a ele se refere. E está subdividido em futuro do presente, que é aquele que exprime fatos cuja ocorrência localiza depois do momento da enunciação. Olha só. Comprarei um carro importado. Então, a ação vai acontecer depois da minha fala. Tá? Então, expressando claramente o futuro do presente. Haverá um debate entre os candidatos. Então, no momento que ele fala, né, o debate vai acontecer em seguida. Então, a gente chama isso de futuro do presente. A forma sintética do futuro do presente é pouco usada pelos falantes. O que se observa na fala e também na escrita informal é a ocorrência de uma forma parifrástica, né, constituída pelo verbo ir, no presente do indicativo, mais o infinitivo do verbo principal. Olha só.
Amanhã farei uma prova importante. É a mesma coisa que você falar amanhã vou fazer uma prova importante. Tá? Então, a gente chama de forma parasifrástica, que é parafraseando aqui, usando o verbo ir, como foi especificado aqui. Tá? E o futuro do pretérito? Indica um fato futuro, mas relativo a um outro no passado. Então, aqui são dois fatos. Um futuro relativo a um fato passado. Você nos disse, olha só, disse passado, que os documentos viriam. Olha só, futuro do pretérito, viriam. Observação. Indica situações hipotéticas, muitas vezes associadas a condições, que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Como ele disse, você me disse que os documentos viriam. Aqui você poderia completar a ideia, né? Você me disse que os documentos viriam assim que você chegasse, em casa. Então, olha, assim que, né? Se, havendo aqui uma questão hipotética. Compraria o carro se o dinheiro chegasse. Se. Qual é a possibilidade de ele comprar um carro? Só se ele tiver dinheiro. Se não tiver, vai ficar só na vontade. Observação. Exprime também educação e gentileza. Olha só. Você faria isso por mim? O verbo fazer aqui, né, futuro do pretérito, no sentido de educação ou gentileza. É a mesma coisa que você dissesse, né? Se você disser assim, você pode fazer isso para mim, por favor? Também pode exprimir uma incerteza. Ele teria coragem de denunciá-lo? Teria? Será? Então, expressando aqui uma incerteza. E também uma suposição. Os ladrões estariam à procura de joias. Quer dizer, os ladrões estavam supostamente à procura de joias. Os tempos do modo subjuntivo são presente, né? Sentido persuasivo, expressando um desejo de que algo se realize. Né? Um fato incerto. Então, o modo subjuntivo é uma incerteza. Talvez, olha só, um advérbio, eu viaje no feriado. Suponho que ele esteja em Roma. Olha, uma suposição, é um fato incerto. Então, um modo subjuntivo, não, viaje, né, trabalhe, chegue, né, aqui esteja, e assim sucessivamente. O pretérito imperfeito expressa a possibilidade de um processo contínuo no passado. Então, há uma possibilidade de um processo, né, contínuo no passado. A falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. Olha só, estudasse, né, esse tempo aqui está no modo subjuntivo. Se estudasse, passaria no vestibular. Olha só, estudasse novamente. Estudasse, vendesse, compreendesse, chegasse, permitisse. Todo esse tempo aqui é chamado de quê? De modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Passemos adiante. O futuro indica a possibilidade de realização de um fato em momento futuro. Olha só. Quando comprovar sua inscrição, será inscrito. Quando? Então, você será. Futuramente será inscrito. Observa aqui, indica a possibilidade de realização de um fato, né, em momento futuro. Depois que fizer a análise, avisá-lo-ei. Depois que você fizer, futuramente, né, eu te avisarei. Né? Avisarei a você. O
O modo imperativo expressa ordens, pedidos, súplicas e pode assumir uma forma afirmativa ou negativa. Então, o imperativo negativo tem sentido equivalente ao imperativo afirmativo. Trata-se, na verdade, de uma ordem negativa, porque se determina o que não se deve ser feito, o que não se deve fazer. Olha só. O imperativo afirmativo. Espalhe cultura. Doe livros. Uma afirmação, aqui um pedido. O outro, não fume, não converse. Olha só o advérbio de negação para expressar a forma imperativa negativa. Então, o imperativo, ressaltando, ele começa sempre com um verbo. Olha só. Ok? As vozes verbais. Quando um verbo exprime uma ideia de ação, ele pode flexionar-se para indicar quem pratica e quem recebe essa ação. A essa flexão do verbo damos o nome de voz verbal. O que é a voz verbal, né? A voz verbal leva em conta o comportamento do sujeito da oração e pode ser de 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? A voz ativa, a voz passiva, né? Nós temos aqui a analítica, temos a sintética. Voltemos lá. Então, a voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, por isso é um sujeito agente, ele que age. Então, o temporal destruiu as casas. Então, aqui é a voz ativa, que está na ordem, o sujeito, né, que é o tempo, praticou a ação de destruir as casas. Na voz passiva, se eu fosse transformar isso aqui na voz passiva, seria o quê? As casas foram destruídas pelo temporal. O que é sujeito passaria a ser objeto e o que é objeto passaria a ser sujeito. Ora, o sol brilha no céu. Então aqui está na voz ativa, o sol, né, e o verbo brilhar, praticando a ação, né, no céu. Olha só. Os livros ensinam muitas lições. Quem que está praticando a ação aqui? O sujeito. Eu poderia dizer o quê? Muitas lições são ensinadas pelos livros. Tá ok? Olha a voz passiva. O sujeito sofre a ação verbal. Por isso, é um sujeito paciente. Há 2 tipos de passiva. A analítica e a sintética, que veremos logo em seguida. A analítica é formada pela locução verbal ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. O velho casarão foi reformado. Olha só, foi, né? Reformado. Então, o verbo ser ou estar vai aparecer e o verbo principal no particípio passado, reformado. As fotos serão guardadas. Então, serão, ser, guardadas, particípio. Observa que aqui ele não está trazendo o agente, tá? O velho casarão foi reformado, ele poderia dizer. O velho casarão foi reformado pelo arquiteto. As fotos serão guardadas pela dona de casa. Tá? Então, poderia haver também aí o agente da passiva. Na forma sintética, né? Pronominal. Formada pelo acréscimo do pronome pessoal se, né? Que é chamado de pronome apassivador. Há uma forma verbal na terceira pessoa. Normalmente, em frases nas quais o verbo precede o sujeito paciente. Olha só. Alugam-se casas. Olha, a partícula apassivadora, né? O pronome apassivador. Então, alugam-se casas. É como se eu dissesse, né, casas são alugadas, né, da mesma forma. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos. Aqui eu chamo essa forma de sintética, né? Observa lá, ó.
Nós estamos vendo a analítica, sintética, que ela vem com a partícula apassivadora, o pronome apassivador. É importante observar que existe uma equivalência entre a voz passiva analítica e a sintética. Exemplo: plastificam-se documentos, que é o que eu acabei de explicar. É a mesma coisa que documentos são plastificados, como eu falei aqui. Alugam-se casas, casas são alugadas. Vendem-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Então observa que elas se equivalem. Quando você tiver na dúvida sobre se coloca o verbo no singular ou no plural, ele vai concordar com o objeto lá na frente. Ó. Casas, então, alugam-se. Apartamentos, vendem-se. Se fosse o caso só uma casa, então, aluga-se casa. Se fosse só um apartamento, vende-se apartamento. Se fosse plastificar só um documento, plastifica-se documento. E a voz passiva sintética seria o quê? Documento é plastificado. E a voz reflexiva é aquela que o sujeito sofre e pratica a ação verbal ao mesmo tempo. Por isso é um sujeito agente e paciente. Observa aí. As crianças atiravam-se na piscina. Quem é que se atirava na piscina? Elas mesmas, tá? Então elas praticavam e sofriam a ação. O governador demitiu-se. Então, uma forma redundante seria o quê? Ele demitiu-se a si mesmo? Ninguém vai falar isso. Então, o governador demitiu-se de suas funções. A menina feriu-se com uma faca, quer dizer, ela praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de voz reflexiva. E as formas nominais? Algumas das formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes, que são os substantivos, adjetivos e advérbios, sendo por isso chamadas de formas nominais dos verbos. Quais são elas? Infinitivo, a primeira delas, é o nome do verbo e tem valor de função de substantivo. Por exemplo, ler é viver. Navegar é preciso. Ler está no infinitivo. Viver está no infinitivo. Então, nesse contexto, é como se ele tivesse o valor de substantivo. Tá? Ler é viver. Navegar é preciso. O que é preciso? Qual é o sujeito? Navegar. Então, como ele está fazendo o papel de sujeito, tem o sentido, tem a função de substantivo. Ler é viver. O que é viver? Ler. Então, ler é função de substantivo porque é sujeito, e viver aqui fazendo o papel de verbo, ou melhor, de substantivo também, porque eu poderia dizer viver é ler. Então os dois aqui fazem papel de substantivo. E o infinitivo pode ser infinitivo pessoal, quando há sujeito. Olha, é preciso vencermos essa etapa. Qual é o sujeito? Ele está ali subentendido que é nós. Então, vencermos nós. Então, eu chamo isso de infinitivo pessoal, porque o sujeito, ele existe. E o impessoal é quando não há sujeito. Viver é aproveitar cada momento. Observa que aqui o verbo está na função de verbo. O gerúndio indica uma ação que está em desenvolvimento. Estou ouvindo o CD que você me deu. Olha só. Gerúndio, forma verbal de gerúndio. Está estudando para melhorar o seu comportamento. Gerúndio, estudando. Vejo alunos estudando. Carros passando. Gerúndio. O menino quebrou a perna jogando bola. Jogando, gerúndio. Motorista dirige assobiando. Ando, gerúndio. E o particípio?
indica que a ação verbal chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Ora, ele tinha avisado o fato. Avisado, olha a terminação ado, caracterizando o particípio. O deputado tinha sido eleito. Né? Então, eleito aqui é o particípio, né, do verbo. Observa que ele diz aqui, concordando em gênero, né, e número com o substantivo a que se refere. E ele pode também desempenhar a função de adjetivo. Olha só, o deputado eleito, eleito aqui agora não é mais verbo. Eleito aqui agora é adjetivo. Viajou a Brasília. O filho amado, o amado aqui, adjetivo, comprou um presente para sua mãe. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso eu não tenha entendido, bem, é só revisar a aula, tá ok? E até a próxima.